Agora, destaques da América Latina, a Bolívia volta a ser notícia, dessa vez por causa de um relatório feito pela alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, sobre a morte de 35 pessoas em protestos no ano passado. Aqui conosco, Mônica Yanakiev, nossa correspondente para a América Latina. Ô, Mônica, o que diz esse relatório, hein? Pois é, o relatório denuncia assassinatos, torturas, maltratos e detenções arbitrárias em meio à crise desencadeada no ano passado pela renúncia do então presidente Evo Morales. Só para lembrar, ele se candidatou a um quarto mandato consecutivo, apesar da Constituição proibir outra reeleição. E a maioria dos bolivianos convocados para opinar num plebiscito ter se manifestado contra uma reforma constitucional para permitir essa reeleição. Sim. Então, Evo apelou à justiça, que determinou que ele tinha o direito humano de se candidatar e ganhou no primeiro turno. Mas os resultados foram questionados pela oposição, que saiu às ruas, e pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, que denunciou irregularidades no pleito. Evo acabou renunciando por pressão dos militares e fugindo para o México e depois para a Argentina, onde ele está até hoje. Ele pediu asilo político aos argentinos, mas os apoiadores dele saíram às ruas contra Jeanine Áñez, que assumiu a presidência interinamente e continua no cargo até hoje. E os opositores a Evo também saíram às ruas. O resultado da violência política foram 35 mortes e torturas denunciadas por Bachelet, que ocorreram naqueles poucos meses de 2019. E ela manifestou sua preocupação com a falta de respostas ao governo, uma explicação do que realmente aconteceu. Aí, qual foi a reação da Bolívia em relação a esse relatório, hein, Mônica? Então, o governo boliviano pediu a Bachelet que não politizasse a questão, convidou Bachelet a visitar a Bolívia para verificar pessoalmente as denúncias e os relatórios dos médicos legistas sobre as mortes que ocorreram em Sencata e Sacaba. Na época, as televisões do mundo inteiro mostraram os corpos dos mortos sendo velados. Segundo o governo boliviano, todos os mortos foram assassinados por seus companheiros, ou seja, pelos opositores. E nenhum deles foi morto pela polícia ou pelos militares. E os parentes, amigos e organizações de direitos humanos, quer dizer, os parentes e amigos dos mortos e as organizações de direitos humanos dizem o contrário. Enquanto isso, a Bolívia continua dividindo a América Latina. Por quê, hein, Mônica? Bom, o governo argentino, por exemplo, não reconhece o governo de Jeanine Áñez e acha que Evo Morales foi vítima de um golpe de Estado. Já o secretário-geral da OEA acha que Evo Morales esticou as cordas da democracia ao se candidatar a esse quarto mandato consecutivo, contrariando a Constituição e a vontade da maioria. Então, não existe, assim, um comum acordo sobre a legitimidade desse governo. Sim.